Nós já vimos várias e várias vezes como é que Jesus usa a comparação exagerada para poder ensinar os seus ouvintes a compreenderem as suas lições. E certamente uma das mais dramáticas é a da pessoa com um poste no olho apontando para aquela que tem um cisco apenas. Só que existe ainda uma outra imagem que o mestre pinta que nos ajuda a refletir sobre a nossa parcialidade e a hipocrisia da nossa parte para com as coisas e para com as outras pessoas. O que é chocante é que as pessoas que se encaixam nessa ilustração são as mais heterodoxas, as mais certinhas, as mais respeitáveis da sociedade. Essas pessoas se esforçam para filtrar e coar um mosquito enquanto acabam engolindo um camelo. Isso aqui é o típico da ridicularização que Jesus faz durante todo o capítulo 23 de Mateus. Ele segue pintando quadros verbais evocativos que ficam muito tempo reverberando na nossa imaginação. Algumas pessoas dizem que a mente é menos como uma câmara de debate que fica regurgitando argumentos e mais como uma galeria de pintura, expondo conceitos, expondo imagens. E Jesus se prova um mestre dessas imagens marcantes. Basta considerar como ele expõe a hipocrisia dos fariseus nesse capítulo. Em Mateus 23, do verso 14 em diante, ele diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para justificar isso vocês fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido, e uma vez que vocês o tenham feito, vocês o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Só que se alguém jurar pelo ouro do santuário, aí ele fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. O que é o mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, aí sim fica obrigado pelo que jurou. Vocês são cegos, o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, só que vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Esse catálogo de normas duplas, de comportamentos ambíguos que Jesus expõe aqui, é algo extremamente chocante. De dia, esses homens roubam as viúvas dos seus bens e de noite eles lideram campanhas de oração. Eles debatem as minúcias, os detalhes sobre como jurar em relação ao templo, enquanto eles espalham a conversão para o reino de Satanás. Eles se orgulham de dar o dízimo da sua pequena hortinha no fundo do quintal, só que eles não se importam nem um pouco com o coração pulsante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Essa é a evidência que Jesus usa contra eles. E então, como é que Jesus, o promotor, o procurador-geral do reino dos céus, irá concluir toda essa sua acusação? Será que ele vai acusá-los de cometerem alguma falácia lógica, usando expressões rebuscadas do latim, ad hominem? Não. Será que ele vai produzir um relatório com conclusões fortemente redigidas, cheio de lógica, regras, leis e tudo mais? Também não. Sabe o que ele faz? Ele zomba da cara deles. Ele diz: vocês são guias cegos, porque vocês coam um mosquito, mas vocês engolem um camelo. Nós já discutimos o absurdo de os cegos guiarem os cegos. No mesmo fôlego, Jesus apresenta um outro quadro mental ainda mais absurdo. Ele nos pede que imaginemos alguém tendo todo um trabalho de tirar um inseto de sua refeição, enquanto permanece completamente alheio a um imenso camelo que está pisoteando sua comida. Garçom, garçom, tem uma mosca na minha sopa. Oh, senhor, mil perdões, permita-me tirá-la para o senhor não estragar o seu apetite com esse dromedário no seu prato. Essa frase é mais do que um quadro verbal absurdo.
é também um jogo de palavras, porque no aramaico, que é a língua materna de Jesus, o mosquito, na verdade, é a palavra gamla, e o camelo é a palavra gamal. Portanto, essencialmente, né, esses fariseus eles não conseguem diferenciar os seus gamlas dos seus gamaus. E o resultado dessa confusão é desastroso. Esses líderes religiosos mostram uma terrível falta de proporção com as coisas. Eles são como aqueles médicos de pronto-socorro que se recusam a tratar um paciente moribundo por causa de algum detalhe técnico. Os assuntos periféricos deixam eles cegos para o sangramento óbvio daqueles que deveriam ser seus pacientes. Agora a questão é, será que nós somos como esses devotos religiosos, cegos para os assuntos mais importantes da vida? Será que falta para a gente, da mesma forma, um senso de perspectiva das coisas? O que Deus realmente está mais interessado na nossa vida? Será que a gente tirou as coisas da proporção? Vale a pena a gente fazer essa pergunta. E vale a pena perguntar como é que esses fariseus se tornaram tão ridículos, tão alheios às coisas essenciais do reino de Deus? E a resposta? Eles se tornaram assim fazendo exatamente aquilo que nós somos tentados a fazer todos os dias da nossa vida. Só que a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, ou no próximo episódio. Então, eu te encontro lá.